O 2 grande axioma da ganância realiza o lucro sempre cedo demais. Seja o jogo feito no mercado financeiro, numa mesa de pôquer ou em qualquer outro lugar, o que os amadores fazem é isto: demoram-se demais nas paradas e perdem. O que os leva a agir assim chama-se ganância, e é disto que trata o 2 grande axioma. Conseguindo dominar a ganância, praticando este único ato de autocontrole, você se tornará um especulador melhor que 99% dos que andam por aí atrás de fortuna. Só que não é fácil parar quando se está ganhando. A ganância é algo entranhado na mente humana. A maioria de nós a tem em altas doses e ela deve ter inspirado mais sermões dominicais do que qualquer outro dos nossos traços menos nobres. E os sermões costumam ser dramáticos, pontuados de suspiros. Soam desesperados, e o desespero vem da sensação de que a ganância está de tal forma entranhada em nossas almas, que arrancá-la é tão difícil quanto mudar a cor dos nossos olhos. Uma coisa é óbvia: não há sermão capaz de exorcizá-la. Sermões jamais surtirão qualquer efeito sobre ela. E você tampouco conseguirá derrotá-la ouvindo sermões, nem pregando-os. Um caminho mais pragmático e promissor seria pensar no belo e estranho paradoxo que existe no coração do 2 grande axioma: reduzindo a ganância, você aumenta as suas chances de ficar rico. Uma pausa para a definição dos nossos termos. No contexto do 2 grande axioma, a ganância significa querer em excesso, querer mais, sempre mais. Significa querer mais do que queria no começo, ou mais do que seria justo esperar. Significa perder o controle dos seus desejos. A ganância é a prima doente, inchada e autodestruidora do comprismo. No sentido aqui empregado, comprismo é o desejo natural de maior bem-estar material, sem conotações pejorativas. Os axiomas de Zurique foram criados por pessoas dotadas de uma sadia dose desse comprismo, e é improvável que você estivesse aqui estudando os axiomas se não tivesse essa característica. Todo animal na face da terra tem o instinto de buscar comida, um lugar para viver, os meios de autoproteção. Nesse sentido, o que nos difere das demais criaturas é que os nossos desejos são mais complicados. Não se envergonhe do seu comprismo, ele é parte do seu equipamento de sobrevivência. O comprismo descontrolado, porém, enlouquecido a ponto de invalidar suas finalidades legítimas, é ganância. Esta é preciso temer, fugir dela é inimiga do especulador. Uma pessoa que dedicou quase toda a vida ao estudo da ganância foi Sherlock Feldman, durante anos gerente do Dunes, um dos maiores cassinos de Las Vegas. Grandalhão, sempre de óculos de aros grossos e um sorriso de melancólico bom humor, Feldman costumava analisar os fregueses no turno que escolhera para si nos salões, das 2 às 10 da manhã. O que ele viu ali transformou-o numa espécie de filósofo bissexto. Dizia, se eles quisessem menos, iriam para casa com mais. Criar o seu próprio axioma sobre ganância. Tinha uma compreensão perfeita do problema, sendo ele próprio jogador consumado. Na juventude, fez e perdeu várias fortunas, finalmente, aprendendo a controlar-se, acabou morrendo confortavelmente rico. Falando sobre os frequentadores do Dunes, dizia ele, para a maioria, o que fazem aqui dentro não tem muita importância. Estão só se divertindo. Perdem 100 ou 200 pratas, e daí? Mas se o jeito como jogam é o mesmo com que conduzem suas vidas no dia a dia, aí pode ser grave. Em muitos casos, dá até para ver por que não são ricos. Você olha para ele aqui e percebe logo que não irão a parte alguma que vale a pena. Por quê? Feldman certa vez exemplificou com o caso de uma mulher que aparecera no cassino com um punhado de dinheiro que estava preparada para perder se divertindo. Ela encostou numa mesa de roleta e apostou $10, não me lembro em que número, seu número de sorte, seu aniversário, sei lá. E, sabe, deu tal número, e ela ficou $350 mais rica. Pegou, então, $100 e pôs noutro número, que também deu. Desta vez ela embolsou $3.500. Os amigos fizeram uma roda em volta dela e mandaram que apostasse mais, pois aquela era sua noite de sorte. A mulher olhou em torno, e eu praticamente podia ver a ganância crescendo nos seus olhos.
Feldman interrompeu a história e enxugou a testa. Antes de prosseguir, ela continuou jogando. Cansou de ganhar nos plenos e passou a apostar na cor e nas dúzias. Jogava algumas centenas de dólares de cada vez, e não parava de ganhar. 6, 7 vezes seguidas, a dona estava realmente numa maré incrível. De repente, estava ganhando 9.800 dólares. Era de pensar que seria suficiente, não era? Eu teria parado muito tempo antes. 1 ou 2 mil já teriam me deixado contente. Mas a mulher não se contentava nem com 9.800. A essa altura, a ganância já a havia deixado alta. Dizia que só faltavam 200 para chegar aos 10.000 dólares redondos. E tentando buscar o número redondo, gordo, a mulher da história de Feldman começou a perder. Seu capital foi derretendo, e ela, para recuperá-lo, ia fazendo apostas maiores, com chances menores. E acabou perdendo tudo, inclusive os seus próprios 10 dólares iniciais. Esta história ilustra o sentido original da conhecida advertência: não force a sua sorte. Ou, como preferem os suíços, não estique a sua sorte. A maioria das pessoas diz isto quase sem pensar, sem se dar conta do seu sentido profundo. Mas tal aviso merece ser estudado com mais cuidado do que geralmente lhe dedicam. O que ele quer dizer é o seguinte: no jogo, ou no curso de uma jogada especulativa, de tempos em tempos ocorrerão períodos de ganho. Você achará tão bom, que vai desejar que durem para sempre. Com certeza, terá o bom senso de admitir que a realização de tal desejo é impossível, mas se houver sido agarrado pela ganância, vai se convencer a esperar, ou acreditar que tais períodos durarão pelo menos um bom tempo, e mais um pouco, e um pouquinho mais, e irá navegando, na crista da onda, até que você e o seu dinheiro se precipitem numa cachoeira. O perturbador fenômeno dos períodos de ganho será estudado com mais detalhes no 5 grande axioma. Os axiomas se interligam num intrincado desenho, é praticamente impossível falar de um sem mencionar os demais. A esta altura, o que queremos ressaltar é que não se pode saber de antemão quanto vai durar um período de ganhos. Pode durar muito tempo. Mas também pode acabar quando o relógio marcar o próximo segundo. O que fazer, então? É preciso presumir que qualquer conjunto ou série de eventos que resultem em ganhos para você terão breve duração, e que os seus lucros, portanto, não serão absurdamente grandes. Sim, é verdade, a gostosa série de acontecimentos pode prosseguir até resultar em ganhos colossais. Pode. Mas você, do seu ponto de vista no começo de tal série, obrigada, incapaz de ver o futuro, decidir se continua ou se sai, ficará em posição muito melhor se decidir pela média. E a média, de modo esmagador, recomenda que saia cedo. Longos períodos de altos ganhos ficam famosos e todo mundo comenta, são notícias justamente por serem raros. Os modestos e breves são mais frequentes. Aposte sempre nos períodos breves e modestos. Não se deixe dominar pela ganância. Quando estiver com um bom lucro, aproveite-o e caia fora. De vez em quando lamentará ter saído. O período de ganhos prosseguirá sem a sua participação, você vai ficar murcho, contabilizando o que deixou de lucrar. Olhando para trás, a sua decisão de sair terá sido um erro. É uma experiência deprimente. Acontece com todo especulador e não pretendo minimizá-la. Às vezes dá vontade de chorar. Mas, cabeça erguida, anime-se. Para compensar uma ou duas decisões erradas de sair antes do tempo, haverá dúzias de ocasiões em que a decisão terá sido acertada. A longo prazo, o controle da ganância dá mais dinheiro. O 2 grande axioma manda sempre realizar o lucro cedo demais. Cedo demais? O que, exatamente, quer dizer isto? Meio estranho, não? Trata-se da necessidade de realizar os lucros antes que o período de ganhos tenha atingido o pico. Não tente espremer o último centavo possível. Raramente funciona. Não se preocupe com a hipótese de que os ganhos continuem ainda por um longo tempo, com a possibilidade de se arrepender. Não tenha medo do arrependimento. Como não consegue avistar o pico, cabe-lhe presumir que esteja próximo, e não longe. Realize o lucro e caia fora. É como escalar uma montanha em noite negra e fechada. A visibilidade é zero.
Lá em cima, em algum lugar, está o pico, e, do outro lado dele, um abrupto despenhadeiro, caminho para o desastre inevitável. Você quer chegar o mais alto possível. Idealmente, gostaria de chegar ao pico e parar. Sabe, porém, que o ideal raramente acontece na vida, e não é bobo a ponto de achar que acontecerá agora. O bom senso manda parar a escalada quando achar que chegou a uma boa altitude. Pare antes do pico. Pare cedo demais. É verdade, quando a neblina se desfizer e o sol aparecer, poderá se encontrar a menos da metade do caminho. Poderia ter escalado muito mais, certo? Mas não fique se lamentando. Não está no topo, mas andou um bom pedaço. Seu lucro foi bom, está no bolso, e é isso que importa. Está numa situação muitíssimo melhor do que o bando de idiotas que continuou aos tombos em direção ao pico, e foi se espatifar do outro lado, despenhadeiro abaixo. No começo da década de 80, isto aconteceu muito com as especulações imobiliárias. Vejamos, por exemplo, o triste caso de Alice e Harry, um casal de Connecticut. Contaram-me a experiência deles, por acharem tratar-se de um grande ensinamento. É quebrando a cara que se aprende, e queriam passar adiante a lição. Prometi não revelar suas identidades. Alice e Harry não são nomes verdadeiros. Com 40 e poucos anos, ambos são bonitões, inteligentes, ambiciosos. Trabalham e têm bons salários. Sua renda familiar, padrão de vida e aspirações sociais colocam-nos no nível inicial de classe média alta. Tem 2 filhos em universidades particulares. Como tantos outros com padrão médio de renda neste final de século XX, sempre acharam difícil viver nos limites dos seus recursos. Jamais conseguiram guardar algo para aplicar, e seus investimentos sempre foram em contas remuneradas, apólices de seguros e outros tipos de poupança. Especulação mesmo, e boa, só a casa deles. No começo da década de 70, tinham ido para Chick Fairfield, em Connecticut, e comprando uma casa no limite da sua capacidade financeira. Havia sido uma decisão pensada. Tendo passado anos economizando, e sempre se sentindo pobres, ou pelo menos não ricos, estavam começando a perceber um grande axioma, a achar que não vinham arriscando bastante. Como para a maioria das pessoas da sua classe social, a casa significava 2 coisas para eles, não só um lugar para morar, mas um investimento, possivelmente muito bom. No caso de Alice e Harry, foi uma excelente especulação. Na região de Fairfield os imóveis se valorizaram na década de 70, embora não tão espetacularmente quanto em Marin, na Califórnia, ou Dade, na Flórida. Começam os anos 80, e os nossos heróis estimam que a casa vale 2,5 ou 3 vezes o que haviam pago fazia menos de 10 anos. Hora de vender. As crianças tinham crescido e se tornado independentes. Alice e Harry já não precisavam da casa tão grande. Na verdade, estavam cheios de morar longe da cidade e das chatices de serem proprietários. Queriam mudar para uma coisa menor, um apart-hotel ou um apartamentozinho comum. A bela valorização da casa tornava mais atraente a ideia de vender. Teria um lucrinho simpático. O valor da casa triplicara, considerando a hipoteca, porém que tem exatamente o mesmo efeito do depósito nas operações a futuro com ações ou mercadorias, o dinheiro que eles haviam investido na casa se multiplicara por mais de 6. Realmente, nada mal. Foi então que a ganância os pegou pelo pescoço. Queriam mais, e esperaram. Alice lembrava-se de ter lido, ou ouvido contar, que em Marin, nos mesmos 10 anos, o valor dos imóveis se multiplicara por 10. Aí nós pensamos, conta ela, não seria uma beleza? Aconteceu em Marin, porque não pode acontecer em Fairfield. A nossa casa valendo 10 vezes mais, ficaríamos milionários. Harry recorda que o seu principal motivo foi o medo de arrepender-se. Eu pensava, claro, seria uma beleza poder vender a casa por 3 vezes mais do que pagamos. Mas, se eu vendo e daqui a alguns anos fico sabendo que o sujeito que comprou tornou a vender por 3 vezes mais do que pagou, seria capaz de dar um tiro na cabeça. Aguardaram. Atingiram o pico. E desabaram pelo despenhadeiro do outro lado.
Como ocorre na maioria dos casos, o pico estava mais próximo do que teriam acreditar. Em 80 e 82, o mercado imobiliário de Fairfield, como da maior parte da periferia das cidades americanas, despencou, especialmente no caso das casas grandes. Em alguns bairros, não se compravam casas por dinheiro nenhum. Finalmente, com grande atraso, quando Alice e Harry resolveram vender, o mundo rudemente lhes deu as costas. Pouca gente apareceu para olhar, e menos ainda com intenção real de compra. Até os corretores da região, geralmente um pessoal muito empolgado, pareciam desanimados. Um ano depois, Alice e Harry tinham recebido uma única proposta de compra. O preço oferecido foi um choque. Era superior ao que haviam pago, mas não muito. Teriam ganhado mais se houvessem guardado o investimento original na poupança. Da última vez que os vi, continuavam esperando o mercado se recuperar. Tinham aprendido a lição. Não mais visavam a ficar milionários com a casa. Tinham estabelecido o preço pelo qual gostariam de vender algo que lhes daria um bom lucro, mas não uma fortuna. Estavam decididos a vender assim que a casa chegasse àquele preço, por mais que o mercado estivesse efervescente, por maiores que fossem as expectativas futuras do mundo inteiro. Em outras palavras, estavam decididos a vender cedo demais. Espero que não arredem o pé dessa decisão. Para alguns, parece incrivelmente difícil cumprir o que preceitua o dois grande axioma. E o maior problema parece ser o medo do arrependimento, um medo que foi o maior inimigo de Harry, e pode continuar a ser, e Harry não está só. É nas cercanias das bolsas de valores que o medo é mais comum e especialmente intenso. Um dos mais antigos ensinamentos de Wall Street diz que não se deve olhar a cotação de uma ação que já se vendeu. A advertência não visa ajudar a ganhar dinheiro, mas a evitar crises de choro. Ficar na saudade é uma das sensações mais penosas que um especulador do mercado de ações é capaz de experimentar. Eu que o diga. Por exemplo, quando vendi Goodfellow a $31, e fiquei olhando o papel bater 60, um ano depois, ou quando descarreguei 1.500 e ganhei a pouco mais de 70, e a porcaria do papel foi parar em 130. Mas, chega, já chega. A gente não deve se torturar. Em vez de ficar chorando esse pouco leite derramado, eu deveria mais era estar me felicitando por todas as vezes em que vender cedo demais foi coisa de gênio. Deveria estar, mas, mesmo um sujeito como eu, diplomado nos axiomas, a noite em que nada dá jeito na saudade que vem chegando e se instala. Prometi não minimizar as penas dos possíveis arrependimentos e não o farei. Tampouco tenho remédios a oferecer. Para essa dor não há analgésicos. É, simplesmente, algo com que o especulador tem de aprender a conviver. Esse medo de arrependimento deve ser tão forte nos arredores de Wall Street porque ações têm cotações diárias, todos os dias úteis. Isto também ocorre em outras áreas de especulação, mas não em todas. Em imóveis, por exemplo, não acontece. Você pode ter uma ideia geral, bem vaga, de quanto vale a sua casa, o seu chalé nas montanhas ou o seu apartamento naquela praia do Caribe, mas não é só abrir um Wall Street Journal e verificar a cotação exata, diariamente. Essa ausência de cotações diárias dá uma certa proteção emocional, resguarda a gente. A menos que a propriedade se ache realmente à venda, e você esteja recebendo ofertas, não há muito que possa fazer além de dar palpite sobre quanto pode valer. E tampouco pode saber exatamente o valor de mercado de uma casa que vendeu ano passado, ou há 10 anos, o que é outra benção divina. Especulando com ações, porém, é só abrir o jornal ou dar um telefonema para o seu corretor que você fica logo sabendo, com toda a precisão, quanto o mercado estava querendo pagar ontem por qualquer papel que você possuiu ou teve vontade de possuir. Um mês, um ano depois de ter caído fora, se quiser se atormentar é só olhar no jornal e ver se o período de ganhos continuou sem a sua presença. Os que especulam em ações vivem agindo assim, e se martirizando. Isto é o que pode toldar o raciocínio de uma pessoa, a ponto de aproximá-la do perigo. Certa noite, fui tomar um drink com um velho amigo de Frank, um especulador sul-americano. O homem estava morto de pena de si próprio e parecia ter bebido a tarde toda.
Aos poucos, foi se abrindo, e quando consegui perceber do que se tratava, eu estava ouvindo uma tragédia financeira. Frankenheim sempre achava que aquele tipo simpático era emocional demais para Wall Street. Embora eu não soubesse desse detalhe, tinha conhecimento de que americanos e suíços gostam de atraí-lo para altas mesas de pôquer, e ele acabava sempre limpo. À medida que, aos poucos, vinha à luz a sua tragédia, eu ia percebendo que talvez Franklin tivesse razão. O homem estava com problemas na bolsa, provavelmente pelas mesmas razões que os tinha na mesa de pôquer. Embora soubesse, racionalmente, o que fazer nas diversas circunstâncias, nem sempre conseguia fazê-lo. O problema que o atormentava, naquela noite, começara muito antes. Havia adquirido uma bolada de ações da Omeco Enterprises, uma empresa com interesses nas áreas de cinema e TV. O preço subira bem, e passara a oscilar. O seu lucro já era bom, e não havia razão para acreditar que a alta prosseguiria. Sensatamente, então, passar os papéis adiante. Ato contínuo, devido a fatores imprevisíveis, o preço quadruplicara. Então, o amigo de Franklin entrara numa crise de ódio e arrependimento. O negócio ficou tão feio que ele passou a ter medo de vender qualquer coisa. Estava paralisado pelo temor de que a história, inexoravelmente, se repetiria, bastaria vender um papel, e lá iria ele para cima. Seu temor se transformara praticamente em pânico. Havia operações que sabia ter de fazer, mas não conseguia se mexer. Uma situação em especial o atormentava. Depois de liquidar o Omeco, pusera a maior parte dos seus recursos noutra empresa ligada a cinema e TV, a Warner Communications. Conhecia bem o mercado de entretenimento e, com um pouco mais de autocontrole, teria feito uma fortuna nessa área. Suas ações da Warner subiram, resultando, de novo, em bons ganhos. Entre o Omeco e Warner, tinha praticamente dobrado o capital. Seria de pensar que era o bastante. Hora de cair fora. Como diz o axioma, era cedo demais. Mas ele não conseguiu sair. Agarrou-se ao papel. Sem qualquer indício anterior, então, a divisão Atari da Warner afundou num lodaçal de problemas. Num mergulho ininterrupto e ensandecido, as ações da Warner Communications perderam cerca de 2/3 do seu valor. Axioma menor entre no negócio sabendo quanto quer ganhar, quando chegar lá, caia fora. Este axioma menor visa ajudá-lo a resolver o sempre difícil e às vezes paralisante problema de saber quanto é o bastante. Conforme ficou visto, a ganância é a principal razão da dificuldade desta decisão. Quanto mais se tem, mais se quer. É da natureza do ser humano. Há outro fator, porém, que contribui muito para essa dificuldade da maioria, talvez de quase todo mundo, é o fato peculiar de que, se uma especulação dá certo e a fortuna do especulador cresce, a posição recém-atingida vira a posição inicial. Digamos que você começa com $1.000. Aplica-os dando certa garantia, numa especulação com prata. O palpite funciona e, um ano depois, você está com $2.000. Dobrou o seu dinheiro. Beleza. Se conseguisse isso todo ano, breve estaria milionário. O problema, porém, é que não parece ser a beleza que é. Pelo contrário, de repente você já está achando que esse dinheiro é seu por um mérito qualquer. A tendência é que passe a encará-lo assim, principalmente se o ganhou devagarinho, ao longo de um ano, e não uma bolada, de uma só vez. Em lugar de dar pulos e dizer, epa, dobrei a minha grana, ou olha só, estou com uma milha que não tinha antes, a sensação é de que sempre teve aquele total. Os 2.000 não parecem ser a sua posição ao final. A sensação é que se trata de uma nova posição inicial. Graças a isto, não vai ser fácil cair fora de tal operação. Se você nunca especulou, nem sequer jogou um poker baratinho, isto pode parecer confuso. Também pode parecer um probleminha curioso, capaz de afligir outras pessoas, mas que com você não acontece. É compreensível que pense assim, mas está sendo otimista demais. Chega uma hora em que esse problema aflige praticamente todo mundo. Existe uma remotíssima chance de que você seja imune. O negócio é aprender a enfrentá-lo quando se apresentar.
São inúmeras as atividades humanas nas quais as posições inicial e final são claramente visíveis, percebidas e compreendidas. No atletismo, por exemplo, quando um corredor chega ao final dos 1.500 metros, sabe que é o fim. Não existe a questão de correr outros 1.500 metros, a fim de ganhar 2 medalhas em vez de uma. As energias estão exauridas. A fita foi rompida, o placar já registra o vencedor. Acabou-se. É hora de ir para casa descansar, reunir energias para a próxima corrida. No mundo do jogo e das especulações, são poucos os pontos finais assim nítidos. Jogos de pôquer têm fim, é verdade. Os hipódromos fecham ao final do dia. De longe em longe, uma operação de bolsa pode encerrar-se quando a empresa na qual se investiu é absorvida por uma empresa maior e deixa de existir. Na maioria dos casos, porém, é você mesmo que vai ter de decidir quando basta. Isto é muito, muito difícil de fazer, tão difícil que apenas uma minoria aprende. Na realidade, a maioria nem sequer chega a perceber a necessidade de fazê-lo. Mas é uma técnica que você tem de dominar. É peça essencial do equipamento de um bom especulador. Seu final, seu basta é quando você cai fora, dá um suspiro de alívio e relaxa. Como corredor ao final da prova, você se joga na grama, ao lado da pista, e pensa, tudo bem, acabou. Cumpri o meu objetivo inicial. Fiz o que vim fazer. Ganhei a minha medalha. Vou ficar aqui um pouquinho e saborear a vitória. De um jeito ou de outro, você chegou ao final. Como, porém, alcançar um final assim, tão definido, num mundo onde não há fitas de chegada nem gongos marcando o fim de cada round, principalmente quando cada posição atingida parece um novo ponto de partida? Vamos supor que você comprou um punhado de ações da Union Carbide. Ou investiu em ouro, ou na compra de sua casa. Essas não são corridas que terminam num futuro previsível. São corridas abertas. Não há uma distância arbitrada. Você mesmo, sozinho, é que tem que decidir quando rompeu a fita de chegada. A corrida acaba quando você disser que acabou. O 3 axioma menor ensina a alcançar esse final. Antes de começar a corrida, estabeleça onde é a linha de chegada. Isto facilita devolver as fichas e embolsar o dinheiro. Não, claro que não. Mas fica muito mais fácil do que entrar em cada especulação com a ideia de que é uma corrida sem fim. Voltemos ao exemplo inicial. Você tem $1.000, e acha que prata é uma boa especulação. Diz a si mesmo, vou entrar nisto com o objetivo de. Mas, seja qual for o seu objetivo, não busque nada muito grandioso, seja modesto. Duplicar, alcançar $2.000 em 2 anos, digamos. Ou 1.500 em um ano. Esta é a linha de chegada. Ao longo da corrida toda, não a perca de vista. E quando a alcançar, caia fora. Vejamos como isto ajuda, do ponto de vista psicológico. Ali está você, na linha de partida, com $1.000 no bolso, na esperança de que virem 2.000. Não dá para achar que os 2.000 estão no papo, porque ainda não estão, você sabe muitíssimo bem que podem nunca estar. A essa altura do campeonato, na linha de partida, $2.000 parecem um prêmio pelo qual vale a pena brigar. Não parecem um novo ponto de partida. Parecem a chegada. À medida que a operação vai andando, mantenha viva essa sensação. Se quando atingir o objetivo, a menos que haja razões indiscutíveis, óbvias, para transformar a linha de chegada em novo ponto de partida, faça um carinho na sua sorte e caia fora. O que podem ser essas razões indiscutíveis, óbvias para se continuar numa corrida cujo plano era terminar? Esse tipo de razão só pode ocorrer por alguma mudança drástica, imprevisível, nos fatos e circunstâncias envolvendo a sua operação. Uma simples mudancinha não é suficiente, tem de ser um cataclisma. Surgiu uma situação inteiramente nova, que não apenas lhe dá esperança, mas praticamente certeza de que o período de ganhos prosseguirá. Vamos supor, por exemplo, que você especula em mercadorias, está comprando concentrado de laranja a futuro, e atingiu a sua linha de chegada. Cumprindo o que prometeu a si mesmo, está prestes a vender e pôr o lucro no bolso.
Houve, então, que uma geada fora de hora acabou com grande parte da safra de cítricos da Flórida. Em casos assim, pode ser uma boa ideia ficar na corrida ao menos um pouco mais, e ver o que acontece. Situações como essa, porém, são raras. A maior parte do tempo, a fita de chegada só quer dizer uma coisa: acabou. Uma boa maneira de reforçar essa sensação de final é estabelecer alguma forma de premiação para si próprio. Se quiser que seja uma medalha antecipadamente, prometa-se que, se e quando alcançar o objetivo pré-estabelecido, pegará parte do lucro e comprará um carro novo, um casaco de peles, um banjo de 5 cordas, o que lhe der prazer. Ou que pegará sua mulher, ou alguém querido, e juntos jantarão o que houver de mais ridiculamente caro no restaurante mais caro da cidade. Com isto, o final associa-se a algum fato real, a algum objetivo concreto. Muitos especuladores, mesmo alguns curtidos veteranos da brincadeira, empregam esse estratagema psicológico. Frank costumava presentear-se com ostras e churrasco de filé mignon americana, coisas que adorava e que não eram fáceis de encontrar na sua Suíça natal. Jesse Livermore, que às vezes tinha grandes dificuldades em encerrar suas especulações, a cada vitória presenteava-se com uma nova peça para a sua coleção de antigas canecas de barbear. Mary, amiga de Gerald Lloyd, dava-se um vestido ou um casaco. Considerando-se os volumes de dinheiro arriscados, essas recompensas podem parecer triviais. O importante, porém, é a sensação de final que mesmo esses prêmios aparentemente bobos podem produzir. Se funcionar com você, então é esse o caminho a seguir? Não são poucos os solenes assessores de investimentos que franzem a testa a essa prática. Por motivos que ninguém jamais foi capaz de explicar direito, desde o século XVIII existe a crença de que dinheiro de investimento deve ser inviolável. Não se deve gastá-lo, especialmente em frivolidades como uma dúzia de ostras ou um casaco de peles. Há até uma expressão para definir esse sacrilégio: esbanjar o capital. Que pouca vergonha! Mas, como gostava de perguntar Gerald Lloyd, por que você se dá tanto trabalho para ganhar dinheiro? Para que serve? Para ficar olhando. Lloyd, provavelmente, foi o primeiro corretor a dizer, publicamente, parece, sem se envergonhar, que o investidor especulador deve gastar parte dos seus ganhos. Na realidade, Lloyd chegava a ponto de afirmar que, num ano bom, alcançada ou não a linha de chegada, parte dos lucros deveria ser gasta. Dinheiro de investimento é dinheiro como outro qualquer, chamava ele a atenção. Não tem nada de ficar segregado, com um cartaz, não tocar. É claro, existem dezenas de boas razões para você sentar no seu dinheiro. É uma grande ajuda na velhice, numa emergência, é um belo paraquedas, é algo para os filhos herdarem, é bom saber que está no cofre, e por ali afora. Tudo muito bem. Só que ele também pode servir para lhe proporcionar um pouco de diversão. Tirar um pouquinho de vez em quando, especialmente numa posição final, é muito melhor do que geralmente se imagina. É por isto que eu o aconselharia a manter o seu capital especulativo mais líquido que puder, bem acessível. Isto se faz melhor em algumas especulações do que em outras. Se o seu dinheiro está trancafiado num imóvel ou numa coleção de moedas raras, é capaz de permanecer trancafiado até aparecer um comprador. Um número cada vez maior de bancos, porém, começa a oferecer empréstimos sobre ativos líquidos como esses, a juros perfeitamente razoáveis. Talvez você possa conseguir algo assim. Com outras especulações, o objetivo de liquidez vem se tornando cada vez mais fácil. Nos últimos anos, bancos e corretoras que operam em ações, opções, mercadorias e metais preciosos vêm criando para os seus clientes tipos altamente inovativos de contas correntes. Eu, por exemplo, mantenho todo o meu capital destinado a ações num estranho cesto inventado pela minha corretora, a Merrill Lynch, chamado de conta de fundos administrativos. É uma combinação de várias coisas. Em parte, é uma conta normal de depósito de ações com a qual compro e vendo ações da maneira tradicional, mas também é conta corrente, contra a qual emito cheques, ou saco com o meu cartão de crédito. A conta paga tudo. Isto é que chamo de liquidez imediata. E é perfeito para se celebrar uma posição final.
Quando atinjo uma dessas posições, minha mulher, eu e o meu cartão de crédito saímos por Nova York, para um fim de semana de luxo e pecado. Estratégia especulativa. Vamos, então, repassar o que nos ensina o 2 grande axioma. Diz, venda cedo demais. Não espere a alta atingir o pico. Não espere que um período de ganhos prossiga indefinidamente. Não teste demais a sua sorte. Parta do pressuposto de que tais períodos são breves. Quando atingir uma linha de chegada previamente estabelecida, liquide a posição e caia fora. Faça-o ainda que tudo pareça cor-de-rosa, mesmo que continue otimista e que todo mundo em volta esteja dizendo que a alta continuará rugindo sem parar. A única razão para não fazer será algum fato novo, cujo surgimento praticamente garanta que você continuará ganhando durante algum tempo. Exceto em circunstâncias assim inusitadas, habitue-se a vender cedo demais. E, uma vez vendido, não se atormente se a alta continuar sem a sua presença. É muito provável que ela não vá durar muito. Se durar, console-se pensando nas tantas vezes em que, tendo vendido cedo demais, protegeu ganhos que, de outra forma, teriam ido por água abaixo.